Vou ao vivo para Paris, porque o Emmanuel Macron aprovou uma reforma da Previdência. Bom, essa é a Bastilha, né? Famosíssima. Bom, e tá lotada, né? Tá lotada porque tá tendo protestos nesse momento contra a reforma da Previdência que Emmanuel Macron tá fazendo. Teve greve dos garis, a Paris ficou lotada de lixo, né? Teve uma tentativa de derrubar ali a primeira-ministra e a reforma da Previdência, que é impopular. Os protestos já estão acontecendo há bastante tempo, porque Macron está bancando isso, gente, por decreto, tipo, sem passar pelo parlamento. Ele validou definitivamente o projeto para endurecer o acesso à aposentadoria integral. Agora o governo está enfrentando essa série de protestos. A polícia francesa, a polícia parisiense é muito dura, vocês vão ver aí nas imagens, então vai ter confronto. Eles têm sempre a ordem de desobstruir as vias. Dessa vez eles escolheram outro palco. Quando essas coisas acontecem na Champs-Élysées ou nas imediações do Arco do Triunfo, a ação da polícia costuma ser ainda mais dura e é muita gente. Eles estão fazendo aí esse cordão. É mais um dia, não tem novidade nos protestos, mas eles estão endurecendo, né? Emmanuel Macron, então, como eu falei, conseguiu manter a reforma, né, que foi muito criticada pela esquerda. Então, quem fala que Macron é de esquerda, atenção, né? A esquerda está brigando, ele está fazendo uma reforma dura. Eu não sei se a gente tem o Lorival Santana. Houve ali uma tentativa da esquerda e da direita de apresentar propostas alternativas. Ambas foram derrubadas. A oposição está apostando aí, então, também na questão dos protestos e buscar o Conselho Constitucional, uma espécie de último recurso aí da política. Esses protestos que você está vendo, de novo, essas imagens são ao vivo agora de Paris, acontecem numa das praças mais importantes da capital francesa. Eles estão sendo convocados por sindicatos que já haviam organizado a interrupção de uma série de serviços, né? Como teve bloqueio de estradas, teve suspensão de transportes. Paris registrou toneladas de lixo sem coleta, porque houve uma decisão dos trabalhadores da limpeza urbana de suspenderem as suas atividades em protesto. Está tendo, inclusive, problema de combustível, gente. A França está usando reservas estratégicas porque o pessoal da área de energia também está protestando contra a mudança na regra previdenciária que Emmanuel Macron está promovendo no canetaço. Eu vou seguir aqui com o Lorival Santana para a gente... Lorival, explica para quem está em casa um pouco quão mais duro, né, o acesso à aposentadoria integral está se tornando agora na França, nessa canetada. Emmanuel Macron partindo talvez para a empreitada mais impopular de seu segundo mandato. Ele está tentando, já elevou, né, a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos, o que ainda deixa a França na metade inferior em termos de idade mínima na União Europeia. Só a Eslovênia que tem uma idade mínima menor do que a da França, de 60 anos. Quando foi elevada em 2010 a idade mínima de 60 para 62 anos, de lá para cá, nesses 13 anos, a expectativa de vida dos franceses subiu de 81 para 83 anos, ou seja, exatamente 2 anos. Esse é o raciocínio do Macron. Ele já tem, digamos, uma técnica, um método de lidar com essas cenas que nós estamos vendo agora. Em novembro de 2018 foi desencadeado o movimento dos coletes amarelos. Enorme. Exatamente no segundo ano do mandato do presidente Macron. Nós estamos no segundo ano do segundo mandato do Macron, quando ele introduziu reformas tributárias, né? E aí o protesto era por diminuição do valor do combustível, do imposto sobre o combustível, que é uma coisa bastante regressiva se você olhar do ponto de vista do aquecimento global, né? Desencadear protestos para que o combustível fique mais barato. É algo parecido agora, quer dizer, quando você protesta contra a reforma da Previdência, você está empurrando para a próxima geração o custo, né, de manter
pessoas mais velhas sem trabalhar, né? Sustentar essas pessoas quando elas estão vivendo mais. E ele vai fazer a mesma coisa, provavelmente, do que ele fez em 2018, 2019. O que ele fez? Ele tentou negociar com os sindicatos, surgiram outras pautas. Ele falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, então nós vamos diminuir os impostos sobre os combustíveis e eu vou para a televisão explicar o custo disso. E ele foi e falou dessas questões que eu estou falando, né? Os impostos terão que ser mais caros para outras faixas da população, dos setores econômicos e assim por diante, e qual o custo disso para o sistema, para a dificuldade de modernização do sistema francês. Se esses protestos continuarem e crescerem e não recuarem, ele fará a mesma coisa. Falar, então tá bom, vocês querem que a próxima geração pague, né, os jovens paguem por uma aposentadoria mais longa, né? Então, essa é a decisão da nação. E o interessante, Daniela, é que existem jovens protestando contra a reforma da Previdência, falando contra o capitalismo e tal, porque essa é uma coisa muito ideologizada na França, muito polarizada, né? Você tem a extrema esquerda comunista, a extrema direita ultranacionalista da Marine Le Pen, e os dois ficam tracionando essas tensões e falando contra a globalização, e tem um discurso até muito parecido nesse sentido, as duas faixas. E aí os jovens são, então, digamos, contagiados por essas noções de que a reforma da Previdência é uma exploração capitalista, quando serão eles, esses jovens, que vão pagar por isso mais adiante. Mas essa é a situação da França. E o Macron, como eu digo, já passou por isso, sabe até onde pode ir e como lidar com isso. Embora eu acredite que hoje essa questão previdenciária ela seja realmente mais sensível, mais séria, mais politizada até do que aqueles protestos de 2018, 2019. Eu falei que aqui era a Praça La Défense, não é, perdão, a Praça da Bastilha não é na Praça da Bastilha. Eu fui checar se era a Praça da Concórdia, também não é. Você conseguiu reconhecer, Lorival? Deixa eu ver se ampliando aí. Essa é a Praça da Concórdia. Essa é a Praça da Concórdia, né? Perfeito, tá. Bom, então é mais uma vez o palco aí desse confronto em Paris. Não é o primeiro dia de protestos. Esses estão sendo convocados por sindicalistas. O Emmanuel Macron está endurecendo as regras ali para a convocação, para a obtenção, né, de aposentadoria integral, amplia a idade mínima. Os parisienses, a França é profícua em realizar protestos violentos. Esse é o jeito dos franceses de lidarem com reformas ou com mudanças que eles julgam impopulares. Então, sempre a reação, como o Lorival está contando, sempre tem um histórico de confrontos. E dessa vez a polícia está concentrando as pessoas, tirando as pessoas. A gente tinha uma outra imagem que mostrava uma praça também lotada, né? Ou seja, perdão, uma praça não, uma rua, né? Porque essas praças francesas, elas são cortadas, elas são muito grandes e você tem várias ruas que cruzam com essas praças. A polícia está puxando as pessoas para a praça central para que haja a desobstrução das outras vias. Teve um momento ali que teve arremesso de fogos de artifício, mas nesse momento a situação parece estar mais calma e mais controlada. Havia focos de incêndio também durante as imagens, né, durante o protesto, que foram contidos pelas autoridades francesas. Elas chegam sempre muito numerosamente e essa é uma estratégia, como eu disse ali, bastante conhecida em Paris, que é de você ir fechando os ambientes, os acessos, para concentrar as pessoas num lugar só e assim conseguir tirá-las com mais facilidade, né? É assim quando eles fazem ali na Champs-Élysées, nas imediações do Arco do Triunfo, também provoca um enorme problema no trânsito de Paris, já que é um local entrecortado por várias das principais vias de chegada e saída ali dessa região. Lorival Santana, a gente vê aí ainda a atuação, de novo, né, da polícia. Quais são os planos de Macron? Ele já se reelegeu, né? Faz aí no meio do mandato, porque, como o Lorival falou, né, calcula que vai ter mais 2 anos para depois consertar eventual estrago na popularidade. E para onde é que vai? Lembrando que a extrema-direita experimentou uma ascensão bastante forte na última eleição francesa. A Marine Le Pen foi para o segundo turno
com o Emmanuel Macron e fez um discurso de nós voltaremos, porque tivemos o que era fato. Olha aí, gente, a bomba de gás moral, essa está sendo também jogada pela polícia, o choque, como eu disse, né, nas avenidas que estão ao lado, a polícia vai avançando para tentar tirar, os manifestantes chutam de volta, mas está todo mundo paramentado, o choque francês, ele, assim, para quem vê manifestação aqui em Brasília, né, o choque francês, ele é bruto, o choque parisiense, ele é brutíssimo, assim, se você não sair da frente, você toma pancada mesmo. Lorival, quais são os planos de Macron? Tem 2 anos aí para consertar o estrago, mas imagino que já esteja sofrendo certo abalo na popularidade. Reforma da Previdência nunca é fácil, é isso que está acontecendo em Paris agora. O mandato é de 5 anos, tanto do presidente quanto da Assembleia Nacional. Então, ele cumpriu menos de 1 ano de mandato. Então, ele tem mais de 4 anos pela frente. Então, é exatamente isso. Ele sabe que a oposição não tem condições, e acabou de passar por esse teste, né? Foram apresentadas 2 moções de desconfiança, uma da esquerda, outra da direita, e eles não tiveram condições, não reuniram os votos suficientes sequer para forçá-lo a formar um novo gabinete, que seria ele que formaria, inclusive, porque a oposição, embora o governo do Macron não tenha maioria absoluta na Assembleia Nacional, que é a Câmara dos Deputados, a oposição também não tem cadeiras suficientes para derrubar o governo. Existem ali os Le Républicains, os republicanos, que é um partido de direita, que é o fiel da balança e que em muitas votações apoia o Macron. Nessa votação especificamente, a bancada foi liberada para votar como quisesse. Então, a esquerda e a extrema-direita, não têm condições de derrubar o governo para formar o que seria, então, um governo de coabitação, porque o Macron continuaria presidente e aí teria um governo de oposição. Mas nem isso a oposição consegue fazer. Então, ele continuará com um governo que o apoia, mesmo que tenha esses solavancos pela falta de uma maioria absoluta. E ele quer reformar a França. Ele vem fazendo isso desde a época em que ele era ministro das Finanças do François Hollande, que era socialista, um governo socialista. O Macron vem do mercado financeiro, né? Trabalhou no Rothschild, vem de banco, do sistema financeiro e acredita nessas reformas liberais. De fato, a França está atrasada em relação a países como o Reino Unido e a Alemanha, que são os benchmarks ali da Europa para a França. São países que já realizaram as suas reformas trabalhistas, previdenciárias, né? E tem, então, uma situação de mercado de trabalho muito mais favorável, muito menos desemprego e assim por diante. Mas as pressões na França são muito grandes, vindas da esquerda, dos sindicatos e agora vindas da extrema-direita. Foi a Le Pen, que aliás mora num castelo nos subúrbios da França, ela é uma multimilionária, uma herdeira, né, multimilionária da família Le Pen, foi ela que cunhou o termo uberização, né, essa ideia de que a nossa sociedade está muito precária, os contratos são muito precários, não existem direitos, o que é um fato, né? Acho que isso é incontestável, mas ela trouxe para si essa pauta. Então, ele está cercado dos 2 lados, da extrema-direita e da extrema-esquerda, porque isso ressoa muito no imaginário, nos sentimentos dos franceses. Ô, gente, agora sim, hein? A fonte avisou e também a Júlia Vieira da nossa equipe. Essa é a Praça de la République, a Praça da República, tá? Também é uma praça de palco importante ali de manifestações. Esta é a Praça da República de Paris, né? Onde está havendo, nesse momento, confronto entre manifestantes e a polícia. A gente vai seguir acompanhando tudo ao vivo, claro, e volta com vocês se houver algum agravamento na situação ou a solução desse manifesto que está terminando em confronto com a polícia parisiense, marcadamente, notadamente, bastante agressiva quando para coibir esse tipo de manifestação. Obrigada, Louri, pelas informações. Já volto com você.